Enfim, mas eu já me sinto parte dessa geração muito estimulada ali pelas redes sociais. Aliás, tem até alguns filmes na Netflix, né, falando sobre isso, sobre quando eles lançaram ali a timeline infinita, né, que a pessoa vai virando ali, ela não tem fim, para estimular. E toda rede social ela tem um intuito de segurar você naquela plataforma, ali naquele lugar. Pegando o nosso público-alvo maior, que são jovens e adolescentes. Um jovem ou adolescente que essas questões, o videogame, a rede social, o celular, está atrapalhando na vida dela, seja social, seja na escola. Onde ela deve procurar ajuda? O que ela deve fazer? Às vezes ela está tentando se livrar, mas é um vício. Eu acho que quando entende que já é algo patológico, tem que buscar ajuda terapêutica, né? Tem que buscar o atendimento psicológico. Por quê? A gente tem que entender qual é a função disso na vida daquele sujeito. A gente tem que entender que espaço, que lugar esse acesso constante à mídia digital está ocupando na vida daquele sujeito. Né? Geralmente são alguns casos de alguns jovens adolescentes que estão mais deprimidos, que têm questões com as famílias, que têm traumas que não foram tratados de maneira adequada, né? Porque isso só vira um vício se a gente tiver algo dentro para alimentar esse vício. Né? Senão, o meu Instagram também, Sibeli, eu só posto porque é o meu cartão de visita hoje. Eu nem tenho Instagram pessoal, eu só tenho Instagram profissional. Né? Mas assim, tem vezes que eu falo, gente, eu preciso postar, porque as pessoas precisam saber que eu estou viva, que eu estou trabalhando, que eu estou atendendo, né? Que eu tenho horário na agenda. Mas assim, qual é a função que isso ocupa na nossa vida? Né? O que significa estar atrelado o tempo todo à rede social? Por que eu não posso ter a sensação de que eu estou perdendo alguma coisa? E se eu perder? Essa é a pergunta que tem que ser feita. E se eu perder, o que vai acontecer? Né? Porque essa constância em ter que estar conectado em tudo o tempo todo. E eu costumo dizer que quanto mais para fora a gente olha, quanto mais mídia, menos a gente olha para dentro. Né? Quanto mais distrações a gente tem lá fora, menos a gente tem a intencionalidade de olhar para dentro. E se a gente não quer olhar para dentro, é porque tem alguma coisa que está doendo. Né? Então, o que está doendo? E aí, isso num processo terapêutico é possível de olhar. É possível de contemplar, é possível de ressignificar, é possível entender qual a função de cada coisa, né, de cada comportamento na vida daquele sujeito e pensar numa mudança, como se fosse daí um processo de abstinência mesmo, fazer o caminho inverso, né, de abstinência para que ele possa voltar a ter um uso adequado, um uso saudável da mídia social, porque a gente também não pode ser hipócrita de dizer que, não, a gente não precisa disso. A gente só está aqui hoje porque tem internet que vai levar isso aqui para o mundo inteiro, para as pessoas poderem assistir. Então, é claro que se a gente fizer um uso saudável e inteligente, bom, a gente vai ser beneficiado por isso. Aqui o que a gente está discutindo é o uso não saudável, né, o uso que nos prejudica, e nós somos adultos, nós temos uma capacidade crítica e de julgamento maior em relação a isso. Agora, as crianças e adolescentes não têm. Então, nós, enquanto adultos, também temos que respaldá-las e protegê-las em relação a isso. Qual é o equilíbrio aí entre eu seguir alguém para me inspirar na história dela, por exemplo, alguém que treina, tem uma boa alimentação, e aí eu quero seguir porque eu quero ser influenciado, e a pessoa que começa a ficar ansioso por causa disso, porque a vida do outro parece melhor que a minha, parece que não acontece nada de ruim na vida do outro, né? São só os melhores cliques, os melhores momentos, né? Essa sensação que até parece que diminui, né, a pessoa, né? Parece que a pessoa ela cria uma comparação, sendo que são coisas completamente irreais e diferentes. Na prática, eu vejo que se inspirar em pessoas pode ser positivo. Claro. E a influência negativa, que é a ansiedade, parece que a minha vida é pior do que todo mundo, tá meio óbvio, mas eu queria que você comentasse como que a pessoa começa a perceber isso, né? Como que seria um alerta para a pessoa? Eu percebo que quando a pessoa já tem uma autoimagem distorcida, né? Então, é uma pessoa que já não está satisfeita com ela mesma, que ela vai procurar fora padrões dos quais ela quer imitar. Não é nem se inspirar e seguir, mas é imitar. E aí, quando isso começa a trazer esses sentimentos, né, dessa autoimagem distorcida, dessa baixa autoestima, depressivos mesmo, né? Ansiosos, depressivos. A pessoa fica muito estressada, muito alterada quando vê algo. Aí a gente tem que pensar numa intervenção e também pensar numa questão de realidade, porque a gente só vai postar aquilo que é bom, aquilo que é legal, o dia que a gente, né, fez escova no cabelo, que a gente se maquiou, que a gente se arrumou, a gente não posta a hora que a gente acorda, né? Não, a gente posta aquilo que tá bom. Então, eu acho que pensar que mídia social não é a verdade, não é a realidade. É como a questão da pornografia, por exemplo. Qual a grande questão hoje da pornografia? A pornografia não é sexo. E aí, essas crianças e adolescentes que crescem assistindo pornografia, quando eles iniciam a vida sexual, eles acham que é aquilo que vai acontecer. Né? Por quê? Porque eles entendem o virtual como verdade.
Eles entendem aquilo que não é real, né, o virtual que não é real, como verdade, como aquilo que é real. Normalizando algumas coisas que não eram para ser. Isso. E aí, em tudo, né? Por exemplo, na questão da pornografia, na questão... Essa questão fitness hoje é muito grande também, né? De treino, de tomar suplemento, de alimentação, criação de filhos, comparação entre mães, né? Porque meu filho não come doce, porque meu filho não vê tela, porque meu filho usa fralda ecológica, porque meu filho come banga e o seu não come. Então, isso parece uma coisa simples, mas se isso for gerando, né, um sentimento de culpa, um sentimento de inferioridade, uma baixa autoestima, uma autoimagem deturpada, é o momento da gente fazer uma intervenção, né? Então, se a gente conseguir já diminuir imediatamente o uso das telas, e se a gente não conseguir sozinho procurar uma ajuda para entender qual função isso está ocupando na minha vida. Isso é muito importante. Eu vejo também muito importante a pessoa começar a filtrar quem ela segue. Com certeza. Que vozes você está deixando falar sobre a sua vida, né? Isso é tão importante, não tenha dúvida. Às vezes tem uma pessoa que eu sigo, se eu vejo um post dela que eu já não concordo, eu paro de seguir na hora, né? Se aquilo me incomodou, todos os outros posts podem ter sido legais. Se aquilo me incomodou, eu já paro de seguir na hora. Isso é uma questão de saúde mental, né? Isso é uma questão de capacidade da gente dizer não, capacidade de colocar um limite nas relações que a gente estabelece. Na vida pessoal não dá para fazer assim, né? Não é tão simples assim. Mas na rede social é muito simples, né? Se não gostou, vai lá, deixa de seguir, pronto, né? Isso preserva a nossa saúde mental. Mas até que ponto, aí é uma dúvida minha, até que ponto esse incômodo, talvez fosse ali um confronto, não seria positivo? Então, mas aí é uma linha muito tênue, né? Aí a gente tem que fazer uma autoanálise muito grande para saber se é um confronto ou se é um incômodo. Ou se, por exemplo, é um confronto à minha comodidade ou se é um confronto aos meus princípios. Aí também é diferente. Né? Então, de repente, sei lá, vamos pensar na questão espiritual mesmo, né? Um pastor que vai confrontar o pecado, vai confrontar uma inércia espiritual. Aquilo me incomoda porque eu não quero sair desse lugar. Agora, se é uma pessoa que vai confrontar os meus princípios espirituais, aí tudo bem. Né? Uma pessoa que está pregando outra coisa que eu não concordo. E aí tem que entrar um filtro mesmo. E até na psicologia, por exemplo, tem muitos psicólogos, né? Eu vou falar da minha profissão, que postam cada coisa que eu falo, gente, eu não quero ver isso, sabe? Isso não condiz com o que eu vejo no meu código de ética, isso não condiz com o exercício ético da profissão, eu não quero contribuir com isso, eu vou lá e deixo de seguir. Né? Então, acho que... Mas não porque ele falou alguma coisa que talvez me incomode, eu precise repensar na minha profissão, mas porque realmente eu vejo que está fora daquele contexto que é adequado para o exercício da nossa profissão. Então, tem que ter esse filtro, não é fácil, não é simples, mas aí eu acho que é um movimento introspectivo mesmo, né? De autoanálise para a gente poder decidir o que vale a pena, o que não vale, o que nos acrescenta e o que não nos acrescenta. Esse é um corte do nosso NSDC Cast. Se você quer assistir o vídeo completo, o link está aqui na descrição.